Oi, quarto ano! Vamos começar mais um dia hoje? Então tá, dia 18 de maio, segunda-feira, eu escolhi uma frase bem gostosa para iniciar nossa semana, que a distância nunca foi impedimento para manter viva uma amizade. Estamos todos longe, né? Mas que essa distância não diminua a nossa amizade, que possamos sim nos sentir mais próximos, porque na verdade eu estou me sentindo muito próxima de vocês com esses vídeos. Eu tenho olhado as aulas, eu vejo o comentário de vocês e eu tô muito contente, tô sentindo falta. A Isabelle não assistiu nenhuma aula nossa ainda, 2 semanas de aula já. Alguém sabe dela? Se alguém tiver o contato dela, fala pra ela que eu tô morrendo de saudade. Eu queria muito que ela estivesse participando das nossas aulas. Tem um ou outro que não assistiu todas as aulas ainda. Eu tenho colega que tá com o conteúdo indo mais devagar e tá fazendo, tô feliz com isso, continua no seu ritmo, tá bom? E hoje a gente vai fazer muita correção de tudo que nós já fizemos até agora. Então, em português, a gente vai corrigir as atividades do caderno. Abre ele aí, fica esperto. Já vamos abrindo tudo para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Livro de português, as páginas 46 até 57, daquela história do Chico Bento, para eu poder explicar o conteúdo, para finalizar o bimestre, para a gente fazer a avaliação na semana que vem. E nós vamos trabalhar português 58 a 64, como eu acabei de falar. Geografia a gente vai corrigir também, reforço, as páginas 183 a 186. Sobre a quadra da casa de vocês, as atividades que eu já vi, eu consigo chegar na casa de vocês para tomar um café. Me aguardem quando acabar essa quarentena, hein? Vou chegar lá, toque, 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 toque. E nós vamos concluir também o livro de geografia. Se não der pra gente fazer tudo isso na aula de hoje, a gente conclui na aula de amanhã. Mas a gente vai tentar fazer tudo agora, tá bom? Então, para começar, vamos lá, abrindo o caderno. Na atividade do dia 5/5, classifique a sílaba tônica e elabore frases com cada uma delas. Vamos lá? As palavras que eu coloquei para vocês foram aquelas que eu expliquei a atividade, né? Então, vamos lá. A primeira palavra que tem aí no livro de vocês é mosca. Qual é a sílaba tônica dela? Mosca é a sílaba mos. A penúltima sílaba. Então, ela é uma paroxítona. Certo? Uma frase para mosca. Eu li várias frases nos cadernos. Se eu falar uma parecida aí, é provável que eu esteja lembrando do caderno de alguém. Alguém colocou assim, tem uma mosca no meu prato. Só que a gente tem que lembrar que começo de frase é com letra maiúscula. Então, corrija aí se você não fez com letra maiúscula, tá? Mosca já foi. Tem uma mosca no meu prato. A segunda palavra foi máscara. Vou pegar para ficar mais fácil para vocês. E a Vicky ainda está com um pouquinho de dificuldade em sílaba tônica. Então, Vicky, aproveita agora para poder acompanhar. Máscara. Eu separei a sílaba acentuada é a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona, certo? Aí a frase. Nessa época em que estamos vivendo, precisamos usar máscara. Lembrando que começo de frase é com letra maiúscula, né, Giovana? A terceira palavra foi bule. Bule. Eu separei a sílaba e a sílaba mais forte é bu. Não é a última, é a penúltima. Sendo assim, ela é uma paroxítona. Frase para bule. Minha avó tem um bule muito bonito. Lembrando que com letra maiúscula, início de frase. A próxima palavra foi, deixa eu achar ela aqui, carteira. Carteira. Qual é a sílaba mais forte? Tei.
É a última? Não, é a penúltima, então ela é uma paroxítona. Uma frase para carteira. Ah, lembrando que carteira tem a carteira da escola, que a gente usa, né? Que a gente senta, a mesinha lá. E tem a carteira, aquela do dinheiro que a gente guarda no bolso. Eu poderia fazer uma frase com qualquer sentido de carteira. E aí, qual vocês escolheram? Eu vou escolher a minha carteira. Ultimamente, a minha carteira está muito vazia. E as duas carteiras estão vazias, tanto a de dinheiro quanto a da escola, infelizmente. Então, frase para carteira paroxítona. Lembrando que começo de frase é com letra maiúscula, né, Pedro? A próxima palavra foi pássaro. Pássaro. Separei a sílaba mais forte é a antepenúltima, então ela é uma proparoxítona. Frase para pássaro. Da minha janela, vejo muitos pássaros voando livremente. Letra maiúscula no começo da frase. Nó. Nó foi a próxima palavra. Nó. Nó, ela é uma monossílaba. Então, ela é uma oxítona, correto? Jóia. Ela pode ser colocada em que frase? Dei um nó apertado no meu cadarço. Viu só? Lembrando que começo de frase com letra maiúscula. Vocês perceberam que nas minhas frases eu não coloquei nenhum substantivo próprio? Então, eu não preciso colocar letra maiúscula em outra palavra, a não ser que seja substantivo próprio. A próxima palavra foi brincadeira. Brincadeira. Quem é o mais forte? Dei. É a última sílaba? Não, é a penúltima sílaba. Então, ela é uma paroxítona. Uma frase para brincadeira. Minha brincadeira favorita é pular corda, jogar bola, jogos de tabuleiro. Aí fica a critério de vocês, tá? Lembrando que começa de frase com letra maiúscula. Eu tô falando isso várias vezes porque muita criança tá fazendo começo de frase com letra minúscula. Então, presta atenção aí. A outra palavra foi céu. Céu. Céu é uma monossílaba. Então, ela é oxítona. Tem uma sílaba só, oxítona. Hoje o céu está nublado? Ensolarado? E aí? Hoje o céu está lindo como todos os dias. Não importa como ele esteja, né? Desde que nós estejamos vendo ele lá. Letra maiúscula no começo de frase. Almofada. Almofada. Por que eu falei al? Para vocês lembrarem que é com L. Toda vez que eu tiver dúvida se é L ou U, eu falo em voz alta a palavra para identificar se eu falei au com a língua no céu da boca ou se eu fiz biquinho, au. Lembra? Almofada é uma paroxítona, não é a última, é a penúltima, então ela é paroxítona. Ah, essa frase eu tenho uma especial, porque eu estou preparando capas de almofadas muito lindas. Eu mesma estou fazendo. Tá vendo só? Tem criança que escreve uma frase muito curtinha. Eu queria que vocês explorassem mais isso. Vocês têm criatividade. Deixa a preguiça de lado, deixa o desânimo de lado. E vão fazer com bastante atenção e bastante dedicação, tá? Atividade 2. O que era para fazer na atividade 2? Ah, essa da 1, eu li a atividade de algumas crianças e eles não fizeram com todas as palavras. Então, olha, são 3, 6, 9 palavras. Então, 9 frases aí. Atividade 2, caderno. Então, vocês copiaram da lousa a atividade, as palavras sem acento e acentuaram. Na 3 é para fazer o quadro e classificar quantas sílabas tônicas. Vamos lá, então? Vamos fazer as duas de uma só vez? A gente já acentua a palavra e já coloca ela lá no quadro, tá bom? Régua era a primeira palavra. Régua. O som da minha voz, ele sai aberto.
Lembra que quando é o som aberto, é o grampinho da vovó, o acento agudo. E se for um acento fechado, é o chapeuzinho do vovô, o acento circunflexo. Olha com atenção, porque eu vi que tem criança errando a acentuação, tá bom? Então, régua, o acento é na ré, certo? Sendo assim, ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é uma paroxítona. Letra B, pássaro. Eu coloquei aqui as letras porque elas fogem um pouquinho da ordem que vocês copiaram no caderno, mas a de vocês não tem letra, mas é só acompanhar o que eu tô falando. Pássaro, essa tá fácil, né? Eu falei na atividade anterior e mostrei a palavra. É um acento agudo e é no pá. Sendo assim, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é uma proparoxítona. Deixa eu pegar um lápis para eu ir riscando, senão eu vou acabar repetindo aqui. Régua e pássaro já foi. Lápis. Lápis. O acento agudo no lá. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é uma paroxítona. Confere se você colocou no lugar certo. Porque eu fiz as minhas atividades, ó. Eu só tô colocando aqui o pontinho nas palavras que a gente já tá falando. Lápis, ela é paroxítona, eu acento no lá, som aberto. Chácara. Chácara, acento agudo no chá. Então, ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é uma proparoxítona. Letra E, possível. Possível. Possível, o acento agudo no si, som aberto. Então, ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é uma paroxítona, a penúltima sílaba mais forte. Agora é a palavra lâmpada. Lâmpada é um som fechado. Então, eu tenho o chapeuzinho do vô, o acento circunflexo no lã. Sendo assim, ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? E aí, Pedro? Ela é uma proparoxítona, muito bem. A palavra agora é chaminé. Chaminé. Olha o acento aberto lá no né. É a última sílaba. Então, ela é o quê? Hein, Vicky? Ela é uma oxítona. Depois de chaminé, é a letra H. GH. Picolé. Picolé é um acento agudo na sílaba lé. Picolé. Última sílaba, então ela é uma... E aí, Raíssa? É uma oxítona. Quase que eu falo paroxítona. Uma oxítona. Muito bem. Agora a palavra é fábula. Fábula. O acento agudo está no fá, porque é um som aberto, então o grampo da vovó. Fábula. Última, penúltima, antepenúltima. E aí? Hein, Luiz? Que sílaba ela é? Ela é uma sílaba tônica o quê? Proparoxítona. Cadê minha palavra fábula? Ah, tá aqui. Ela é uma proparoxítona. Muito bom. Fábula já foi. Agora é o J. Público. Público. E aí, Davi? Público. Público é um acento agudo no pu. Público, a som aberto. É a última, penúltima, antepenúltima sílaba mais forte. Então, ela é uma proparoxítona. Muito bem, Davi. Manu. Público, JK. Fósforo. Fósforo, o acento vai aonde? No fós. No primeiro fole. Muito bem. Acento agudo, som aberto. Sendo assim, Manu, ela é uma proparoxítona. Muito bem, Manu. Eu sei que você acertou aí, hein? JKL. A palavra agora é árvore. Árvore, Júlia. E aí, árvore, o acento é onde? Quando a gente fala árvore, o acento está no ar. Acento agudo, grampo da vovó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Isso mesmo.
Adriano, a palavra é táxi. Táxi, sílaba tônica no tá. Então, nós temos aí uma paroxítona. Muito bem, MN, paletó. Paletó. E aí, quem eu não chamei ainda para falar, hein? Sara, paletó. Sílaba tônica de paletó? Tó. Muito bom. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é uma oxítona. Eu acho que teve gente que colocou aí no paletó um acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô. Então presta atenção porque não é, tá bom? Senão fica com som fechado. A única palavra que a gente colocou com acento circunflexo foi lâmpada, o restante é tudo acento agudo. Paletó, foi a última? N-O, lágrima, tem lágrima. E aí, Isabelle? Vem participar da aula com a gente. Lágrima é uma sílaba, qual sílaba tônica que é? Última, penúltima ou antepenúltima? O acento é no lá. Então, ela é o quê? Uma proparoxítona. Muito bem, uma proparoxítona. Então, na oxítona, Mariana, fala pra mim, ficaram quais palavras? Só para revisar. Paletó, chaminé, picolé e cafuné, certo? Na paroxítona, Mari, régua, lápis, possível e táxi. Confere aí. E nas proparoxítonas foram pássaro, chácara, fábula, público, fósforo, árvore, lâmpada e lágrima. Tá aparecendo aí as palavras para vocês. Corrigido a atividade do caderno, agora partiu para o livro. Vamos lá? Agora, no nosso livro de português, a gente vai corrigir as atividades da página 46 a 48. As que eu pedi para vocês recortarem em palavras, a gente não vai corrigir. Só tem uma ou outra que eu preciso falar, daí eu abro aqui a aspas e falo. Tá bom? Leia em voz alta as palavras do conto Cinderela e depois faça o que se pede. Então, era para ler as palavras e circular as palavras cuja última sílaba é mais forte e copiar. Então, todos vocês fizeram certinho e colocaram até, também, será e além. Ma e pé. Quem colocou, ok, tá certo, porque é a última sílaba, mas a gente precisa ressaltar que ela é monossílaba, né? Então, não teria outra alternativa. Letra B. Como essas palavras são classificadas? Oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Teve gente que colocou para mim que é a sílaba tônica. E eu quero que classifique. Então, sendo assim, elas são oxítonas. Na atividade 2, estava falando aqui para a gente montar duplas e discutir sobre as regras de acentuação empregadas nas palavras da atividade 1 e na letra A e as anotarem. Como a gente não está em dupla e não teria como a gente discutir, eu falei que não era para fazer, né? Mas aqui eu vou falar para vocês e vocês podem anotar aí, tá bom? Até é uma oxítona terminada em E. Será é uma oxítona terminada em A. Também e além são oxítonas terminadas em, ou seja, as palavras oxítonas ou terminam em A, E e em, tá bom? Seria isso que era para ser feito lá. 3. Escreva a última sílaba de cada palavra, então era um picolé, eu ia colocar o lé acentuado, o sofá, o fá acentuado, boné, né acentuado, café, fé acentuado, paletó, tó acentuado e jacaré, ré acentuado. Todos fizeram também, eu já dei uma olhada, ok. Na 4 era para pesquisar as atividades. Eu acho que eu pedi para a Vicky rever as proparoxítonas, porque eu acho que eu compreendi um pouquinho a dúvida dela a respeito da pergunta que ela tinha feito lá. Deixa eu ver se está aqui nesse caderno. Prof, quando uma sílaba... Como é uma sílaba quando ela tem o número de sílabas? Foi uma coisa assim.
Então, Vicky, eu acho que essa dúvida sua ficou justamente na quantidade de sílabas para ela ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Para ela ser oxítona, ela basta ter uma sílaba, certo? Como a gente viu ali na atividade 1, pé e má. Para ser paroxítona, ela tem que ter pelo menos duas e a penúltima sílaba ser mais forte. Para ser proparoxítona, ela tem que ter 3 no mínimo. Por quê? Precisa ser última, penúltima, antepenúltima sílaba mais forte. Então, você tem que verificar isso daí e se você reviu, manda foto para eu corrigir, tá bom? 5. Observe a sílaba tônica das palavras abaixo, essa que eu expliquei para vocês, porque o Pedro estava com dúvida, lembra? E aí vocês tinham que então circular a única palavra que não fazia parte desse grupo. As palavras eram décadas, políticas, âncora e difícil. Aí eu ainda ressaltei, tem uma que o acento é diferente. A gente falou sobre a diferença de acento, mas não era essa a diferença. Porque mesmo o acento sendo diferente, ela se torna uma sílaba tônica, né? Era para definir qual delas não fazia parte do grupo. E aí? O que a palavra que você circulou tem de diferente das demais? Qual foi a palavra circulada? Foi difícil? Essa foi a palavra circulada. Muito bom. Ela é uma paroxítona. E as demais palavras? O que elas são? Letra B. O que as palavras que restaram têm em comum? Todas elas têm um acento em qual sílaba? Na última, na penúltima ou na antepenúltima? Na antepenúltima. Sendo assim, que regra de acentuação pode ser aplicada a essas palavras? Lembra que na aula 2 eu expliquei para vocês que todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é a regra básica para ela. Então, é isso que vocês têm que escrever. 6. Essa 6 aqui eu acho que tem uma que vocês confundiram, na letra C. Teve criança que não escreveu a palavra certa, escreveu outra. Vamos lá. Eu quero uma palavra proparoxítona que seja encaixada na alternativa A. E aí eu tenho o desenho de uma lâmpada. Então a palavra é lâmpada. Troque a lâmpada, por favor. E aí o acento de lâmpada é o circunflexo no lã. Letra B. Nós temos aí, olhe, há um ninho no galho daquela... Engraçado, não tem aí o desenho para vocês, né? Mas vocês escreveram. Árvore. Não foi? Deve ter sido um erro de gráfica que não colocou a figura, porque todos os outros têm. Árvore é uma palavra proparoxítona. Na letra C. Paola ganhou, teve gente que colocou buquê. Mas buquê, o acento seria no quê? Então ela é uma oxítona e eu preciso de uma paroxítona. Então ela ganhou o quê? Flores do namorado, não buquê. Letra D. O médico ainda não chegou ao posto de saúde. Médico, uma palavra proparoxítona. Letra E. Esse sinalzinho aí com as notas musicais simbolizam música. A música faz bem ao corpo e à mente das pessoas. É uma proparoxítona. Letra F. Delícia esse copo aí cheinho, né? Quando ele tá pronto é mais gostoso. No verão as pessoas costumam beber muito suco, uma palavra paroxítona. E por fim, uma palavra oxítona. O meu computador não está ligando. Graças a Deus o meu está ligando, porque eu estou precisando muito dele nos últimos dias. E vocês também, né? Então a palavra seria computador, tá bom? 48. 49, página da história do Chico Bento. A mãe da Sara até comentou, professora, você passou essa atividade na semana do dia 23. Eu tirei a folhinha daqui. Na semana do dia 23, realmente eu passei. Mas a gente percebe que não é todo mundo que estava conseguindo acompanhar. Então eu resolvi voltar a partir dessa daí para a gente poder entrar no assunto da história em quadrinhos. História em quadrinhos é um tema muito atual para vocês, né? Na nossa sala de aula tem alguns gibis e vocês gostavam de ler. E eu sei que o ano passado a professora Cíntia trabalhou muito com gibi com vocês. Porque lá na sala dela tinha vários gibis e eu acompanhava. Então, a história em quadrinho ela é relatada em
balões. E cada balão representa uma coisa. E aí a história do Chico, que foi o Chico Cinderelo. Gostaram da história, do desfecho dela? Eu vi que lá no comentário alguns de vocês comentaram sobre qual seria o humor da história e a gente vai conferir agora. Atividade 2. A 1 era para fazer a leitura. Espero que vocês tenham se divertido aí um pouquinho. E 2. Nessa releitura do conto Cinderela, Maurício de Souza adaptou a história original ao contexto de seus personagens. Que elementos ou fatos do conto foram mantidos pelo autor para que o leitor pudesse relacionar a história da Cinderela? Então, o que teve no texto que manteve o original do conto Cinderela? Então, a resposta de vocês pode ter colocado várias ou colocado uma, mas eu vou falar e aí a gente vai pontuando se vocês acertaram ou não. Se tiver ok, faz o certinho. Se não tiver, corrijam. O uso da palavra Cinderelo, só que no masculino, né? Que era o Chico, que não tinha lá se preocupado com a roupa pro baile e tal. A falta das boas roupas. O aparecimento da fada madrinha, né? Como no conto da Cinderela. E ele ter que voltar à meia-noite porque o encanto acabaria. Então, esses 3 foram os elementos mantidos da história original da Cinderela. 3. Diferentemente do conto Cinderela, nessa história, Maurício de Souza não cria um personagem para representar o ser maldoso, que no caso, na história da Cinderela, seria quem? A madrasta. Porém, um deles provoca o afastamento entre Chico Bento, o personagem principal, e a sua amada, no caso, Rosinha. Quem era esse personagem? O Zé da Roça. De que forma esse personagem atrapalha a vida do Chico Bento? Ao se aproximar de banho tomado, todo cheiroso, né? Penteado, elegante, chamou a atenção total da Rosinha ali, impressionou ela e acabou levando ela para a quermesse. E aí o Chico ficou lá choramingando, né? Na 4, observe a expressão do Chico Bento no 10º quadrinho. O rabisco sobre a cabeça dele, olha lá, já é um sinal aí de onomatopeias. Lembram-se de onomatopeias? Lembram-se? Ali na frente a gente vai falar sobre isso. Sua boca cerrada e os dentes caídos ao lado do corpo, com as mãos rigidamente fechadas, representam que tipo de sentimentos desse personagem? Alguma satisfação? Não. Irritação? Com certeza. Conformismo? Ele já estava conformado com a derrota e foi embora para casa e nem foi mais para quermesse? Não estava conformado, não. Frustração? Muito frustrado. Indiferença? Ai, nem ligo, eu tô bem assim comigo mesmo? Não, também. Raiva? Muita raiva. Com ciúmes? Não precisa nem falar, né? Ciúmes está escrito na testa dele. Tristeza? Não. Então foi irritação, frustração, raiva e ciúme. 5. Tomado por esses sentimentos, Chico volta para casa a fim de vestir-se melhor, mas não encontra nenhuma roupa nova ou bonita que pudesse impressionar a sua amada. Nesse momento surge um ser mágico para resolver o seu problema. O Chico reconhece de imediato? Não, né? Qual foi a reação do Chico quando viu a fada? Ele levou um susto, pensando que ela era um fantasma. Letra C. Em que momento essa confusão inicial se desfaz? Quando ela diz quem é e Chico a relaciona ao ser mágico dos livros de história, né? Provavelmente o conto da Cinderela que ele já tenha lido. O que a fada faz para o Chico poder ir à quermesse em grande estilo? O que ela faz? Ela realiza o desejo dele de ir à festa com uma roupa nova bonita e ainda coloca uma carruagem à sua disposição, assim como no conto. Número 6. Em relação ao baile, que diferença há entre a história de Cinderela e a do Chico Bento? Que na história da Cinderela, ela só dança com o príncipe, né? E que na do Chico, ele dança com todas as meninas que tem no baile, certo? E menos com a Rosinha.
7. Assim como a história de Cinderela, Chico volta correndo para casa antes da festa terminar. Por quê? Do mesmo jeito que a outra história, porque o encanto terminaria à meia-noite. Lembre-se de iniciar as frases com letra maiúscula. 8. Escreva como aconteceu a reconciliação entre Chico e Rosinha. E aí? A Rosinha corre ao encontro do Chico Bento e quando vê como ele sempre está, descalço, despenteado e com a sua roupinha de roça, e diz que prefere vê-lo assim mesmo ao suportá-lo ver com as outras meninas dando em cima dele. Certo? As histórias em quadrinhos são criadas para divertir o leitor e para provocar o riso. Releia o último quadrinho e explique oralmente de que forma o autor produziu humor nessa história. O último quadrinho, então, seria esse aqui. Ué, acho que não era bem essa história que eu deveria ter entrado. E aí? O que você acha? Qual foi a forma que o autor produziu humor nessa história? O que vocês acham disso? Ao mostrar a fada lendo a história original a qual ela deveria ter entrado, né? Isso foi o humor da história. E aí agora, corrigindo a página até 57, nós vamos trabalhar a página 58 a 64.